Olá! Para a nossa meditação no dia de hoje, convido os amados a observarmos as Escrituras, no livro de Marcos, capítulo 12, versículos 41 a 44, que nos revela Jesus assentado em frente ao lugar onde eram colocadas as contribuições, as ofertas e os dízimos. Jesus observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então, uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando para si seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos os outros deram do que lhes sobrava, mas ela, de sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Nós vamos meditar neste dia sobre o tema Sejamos fiéis, mesmo na tribulação. Importante observarmos que Jesus declara a situação financeira, econômica, a situação que aquela mulher vivia, sua situação familiar. Ela era uma viúva. Sendo viúva e pobre, para que se sustentasse a si mesma, ela ou mendigava ou então deveria se prostituir. A situação na época não era fácil, mas ela escolheu ser fiel ao Senhor e dedicar tudo o que ela tinha ao Senhor. Estamos certos de que, por causa da fidelidade daquela mulher, nada nunca lhe faltou, porque o nosso Senhor, o Salvador, o Supremo Pastor, não permite que falte nada aos seus fiéis. Glórias a Deus por isso. Precisamos nos perguntar a nós mesmos: o que nós temos dado ao nosso Senhor, o Salvador, o Deus Altíssimo, o Onipotente, aquele que nos criou, que nos proveu todas as coisas, aquele que nos tem sustentado? Nós temos dado daquilo que nós temos de melhor, de tudo que Deus nos dá, ou nós temos dado a sobra dos recursos, a sobra do conhecimento, a sobra do tempo, a sobra dos talentos, a sobra das habilidades? O que nós temos dado ao nosso Senhor? Nós temos sido, sim, integralmente fiéis ao Senhor? Quando nós observamos Lucas 16, versículos 10 e 11, que nos diz: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se nós não formos dignos de confiança em lidar com os recursos que Deus nos dá nessa terra, como Ele nos confiará as verdadeiras riquezas espirituais? Amados, necessário é que, mesmo passando pelas tribulações, sejamos fiéis. Me lembro de Sadraque, Mesaque e Abednego, que foram lançados na fornalha com a proposta de negarem ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, mas eles foram fiéis ao Senhor, e por causa da fidelidade do Senhor, eles foram libertos. Nem queimados foram, nem cheiro de fumaça adquiriram naquela fornalha, porque o Senhor nos livra de todo o mal, desde que a Ele sejamos fiéis. É necessário que sejamos fiéis ao Senhor, o Altíssimo, mesmo passando pela adversidade que estamos passando. Sejamos fiéis ao Senhor, consagrando a Ele a nossa vida integral. Sejamos fiéis com os nossos conhecimentos, com os recursos materiais que o Senhor nos dá, consagrando as ofertas ao Senhor, devolvendo os dízimos que a Ele pertencem. Sejamos fiéis ao Senhor com os dons que o Espírito Santo de Deus tem te dado e tem nos dado. Sejamos fiéis ao Senhor com os talentos, com as habilidades. Sejamos fiéis ao Senhor com o tempo que Deus nos deu, lendo as Escrituras, orando ao Senhor e fazendo a vontade dEle. E em todo o tempo o Senhor nos protegerá, nos livrará de todo o mal, porque Deus abençoará integralmente a sua vida, porque Ele tem te visto fiel. Se você ainda não é fiel ao Senhor, tome hoje a decisão de consagrar-se ao Senhor. Confie nele, faça a vontade dele,
busque-o de todo o seu coração e consagre a sua vida. Seja fiel, mesmo no tempo da adversidade. O Senhor consultará a sua fé, o Senhor vê o nosso coração, Ele nos conhece por dentro e Ele perceberá a sua decisão, as suas atitudes de fidelidade para com Ele, e Ele abençoará você e a sua família. Que Deus abençoe. A paz seja com todos.